Como começar a alugar consultório? Hoje a gente vai conversar sobre como você, dentista recém-formado ou não, mas que quer começar um empreendimento da odonto, quer ter sua própria clínica com seus pacientes, trabalhar com os materiais que você sempre quis trabalhar, mas não sabe como começar, eu vou explicar aqui pra vocês como que a gente inicia a nossa jornada empreendedora na odonto. Eu comecei a fazer isso lá em 2022, que foi quando eu me formei em odontologia. Vou contar pra vocês o passo a passo de como eu fiz e principalmente o que eu aprendi durante esse caminho, né? Porque assim, a gente vai tendo experiências boas, mas experiências ruins também, que eu não quero que vocês tenham, tá bom? Então, primeiro, eu vou explicar pra vocês os pilares pra você começar a atender por conta própria, a alugar um consultório, a ter um espaço só seu, tá? Que é a melhor modalidade que a gente pode trabalhar hoje na odontologia. Se você, assim como eu, se formou, não teve uma clínica, assim, montada pra você, não tinha onde atender, precisou atender em outros lugares, você sabe que a modalidade de pagamento desses outros lugares não é muito boa. Então é muito difícil a gente conseguir, de início de carreira, realmente se sustentar com a odontologia. E eu vi no aluguel de consultório uma forma de eu conseguir realmente fazer com que a odontologia me bancasse, pagasse todas as minhas contas, porque aquilo que eu fazia em um dia de aluguel de consultório, eu demorava às vezes 1 mês a 2 meses para conseguir fazer trabalhando em clínica pop e trabalhando na clínica de convênio. E hoje você vai aprender os 3 pilares, tá bom? Que eu usei para sair dessa situação, para você conseguir aplicar tudo isso na sua carreira também. O primeiro pilar, gente, é a demanda. Você precisa ter um canal de aquisição de pacientes. O que é isso? É basicamente uma via de comunicação onde as pessoas, elas sabem o que você faz, como você faz, onde você atende, elas entendem que você vende alguma coisa, porque as pessoas, elas não compram de você se elas não sabem o que você vende. Você precisa mostrar para elas o que você vende, para assim elas pensarem, poxa, essa profissional é legal, gostei, ela entrega resultado, quero ir lá passar com ela. Ai, Juliana, mas eu ainda não tenho resultado, eu não tenho antes e depois. Não tem problema, Doc. Quando eu comecei, eu também não tinha antes e depois, eu também não tinha resultado. Eu fazia mais um trabalho educacional mesmo, falava bastante sobre higiene, falava bastante sobre limpeza. E isso também me trouxe muitos resultados positivos dentro do meu consultório, então você pode começar com isso também. Então, esse pilar de canal de aquisição é essencial. E eu sempre vou defender as redes sociais como principal canal de aquisição, porque é o canal de aquisição que eu utilizo hoje. E eu indico você utilizar também. Por quê? Porque é um canal extremamente abrangente para todos os públicos. Se você quiser trabalhar com crianças, se você construir o seu Instagram para crianças, você vai atrair crianças. Ah, não, eu quero trabalhar com aparelho. Aí você vai construir o seu Instagram para você atrair pessoas que querem fazer tratamento ortodôntico. Não, eu quero trabalhar com cirurgia, implante. Se você fizer um perfil voltado para esse público, você também consegue ter resultado. Então, em várias áreas da odonto, eu vejo que consegue ter demanda, consegue gerar demanda através das redes sociais, tá bom? Então, para mim, é o melhor canal de aquisição que a gente tem hoje. E o segundo pilar é a organização financeira, porque sem dinheiro a gente não faz nada, Doc. Você não consegue nem alugar o consultório, nem comprar os materiais que você precisa para atender os seus pacientes. Então, é muito importante que você faça um planejamento financeiro para você não comprometer a sua vida, o seu caixa e não se endividar começando nessa carreira empreendedora, porque realmente são muitos gastos, tá bom? Então, a gente tem que tentar enxugar o máximo ali no começo. E já vou adiantando pra vocês que no começo a gente também não tem muito fluxo de caixa. Então, assim, tudo que eu ganhava eu tentava guardar ao máximo pra reinvestir no meu negócio, pra comprar equipamentos, pra gerar mais encantamento no meu paciente, principalmente coisas que são úteis e coisas que o paciente ele realmente vai olhar e vai falar assim, nossa, que diferente. Vou dar um exemplo, gente, muito bom, que é o seguinte. Quando eu comecei, na clínica que eu alugava, já tinha fotopolimerizador, né? Então, eu usava o fotopolimerizador da clínica. E aí, quando entrou uma graninha, né, no meu consultório, eu acabei optando por comprar uma câmera intraoral. Por que uma câmera intraoral? Porque a câmera ia ajudar o paciente a entender o que ele precisaria fazer. E eu vendi muitas restaurações, vendi muitas coroas com o auxílio dessa câmera intraoral. Então, com a câmera intraoral, eu consegui vender mais. O terceiro pilar, Doc, é você ter uma estrutura para você poder receber esse paciente. Juliana, como assim estrutura? Gente, primeiro, você tem que ter um WhatsApp só para conversar com seus pacientes que têm interesse em agendar com você. Ah, mas eu não posso colocar o meu número pessoal. Eu não indicaria você fazer isso, porque quando você começar a aumentar a sua cartela de pacientes, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer isso, tá? Você vai ficar maluco, tipo assim, não tem como você conseguir fazer tudo, responder sua mãe, seu pai, seu primo e ainda responder todos os seus pacientes. Separa desde o começo, é a melhor coisa que você vai fazer, tá bom? Outra coisa, é importante você já ter pelo menos uma tabela de precificação baseado na sua hora clínica, feito a precificação corretamente, porque daí
aí você já consegue obter lucro, tá bom? E não pagar para trabalhar, porque esse também é um erro que muita gente comete, tá bom? Quando você vai estruturar o seu negócio, você não pode copiar o valor do amiguinho, você não pode cobrar um valor que você acha que tá certo, porque você pode estar pagando para trabalhar e você nem tá levando em consideração os gastos que você tá tendo. E quando eu digo gastos, Doc, não é só o gasto de material e o gasto de hora clínica, que é o que todo mundo coloca no gasto, né? A gente tem gasto com alimentação, a gente tem gasto com transporte, a gente tem todos os gastos envolvendo até mesmo os materiais, porque todos os materiais que a gente usa, por exemplo, alta rotação, em algum momento esse alta rotação ele vai precisar de uma manutenção. Então você tem que deixar ali um valor só de manutenção dos seus materiais, dos seus equipamentos, ou para troca de algum kit clínico, para compra de algum forceps e etc, tá bom? Então tudo isso tem que estar dentro da tua precificação para você ter uma lucratividade positiva e ter uma saúde financeira para o teu consultório. Vamos começar falando sobre planejamento financeiro para você começar a alugar o consultório. Primeiro de tudo, Doc, separa a sua conta pessoal da sua conta profissional. Mesmo que você receba o seu salário na sua conta pessoal, agora você vai ter uma conta só para coisas de odontologia. Tudo que você fizer com a odontologia vai cair ali. Inclusive, você pode fazer todos os investimentos que você precisa, tipo, tenho que comprar tal equipamento, tenho que comprar tal curso. Vai sair tudo dessa conta. Exatamente para quê? Para você entender o quanto você se custa como profissional e também o quanto que você se custa como pessoa. Porque o que você vai fazer também? Você vai fazer um cálculo de despesas pessoais, tá? Ou seja, você vai ver o quanto que você precisa gastar para você sobreviver bem, legal, entendeu? Pagar as suas contas, pagar seu aluguel e tudo mais. Porque isso vai virar o teu prolabore. Você vai começar a pagar um salário para você mesmo, para você pagar as suas contas pessoais, tá bom, gente? Por que que isso é tão importante? Porque você vai começar a entender o quanto que você tem que fazer, entendeu? E o quanto você está fazendo atualmente para você cobrir os seus custos fixos. Então, esse valor de custo fixo é o mínimo que você precisa fazer para você sobreviver, para você viver bem a sua vida. O que sobrar ali, você vai fazer o quê? Investimentos, você vai comprar equipamentos, você vai alugar o seu consultório para você conseguir multiplicar esse dinheiro, tá bom? Então, esse é um pilar muito importante, tá? E quando você fizer toda essa organização financeira, você vai começar a ver o quanto que tá sobrando todos os meses para você conseguir investir de novo no teu negócio. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que o meu custo de vida é R$2.000 e eu tenho um salário de R$6.000. Legal, eu sei que com R$2.000 eu consigo sobreviver, aí com R$4.000 eu faço o quê com esse dinheiro? Não gasta, Doc, pelo amor de Deus, não vira fatura no cartão que você gastou no barzinho, que você pediu iFood, que você foi viajar. Não faz isso, pega esse dinheiro e vai investir na tua carreira, pelo menos nos seus 5 primeiros anos de formado. Faz isso, Doc, por favor, eu estou te pedindo, eu tô aqui, pedindo pra você fazer isso, porque você não vai se arrepender de fazer isso, confia em mim. Quando você pega esse dinheiro e fala, tá, desse dinheiro aqui, R$2.000, eu vou investir aqui nesse curso, e os outros R$2.000, metade eu vou comprar os meus materiais que eu preciso, e a outra metade vai ficar só pro aluguel do meu consultório nesse primeiro mês. Beleza, olha só que organização maravilhosa que você fez. Você investiu em um curso que provavelmente vai te ensinar algo que você vai conseguir vender no seu consultório. Você comprou materiais que você vai precisar para atender o seu paciente e depois você ainda já tem o dinheiro do aluguel. Então você não vai ficar assim preocupado de, meu Deus, eu tenho que fazer o dinheiro do aluguel enquanto você estiver atendendo seus pacientes, tá? Porque isso também é uma preocupação muito grande de vocês, né? Poxa, eu vou assumir às vezes um aluguel de consultório, eu vou assumir um mês e eu não sei se eu vou conseguir pagar. Quando você faz essa organização financeira, você sabe que você vai conseguir pagar. Juliana, mas eu não quero assumir um compromisso de alugar um consultório por um mês inteiro, né? Como que eu faço? Doc, já existe diversos coworkings, tá bom? Odontológicos que você pode pagar a diária ou você pode pagar até o período. Então, é um período que você vai estar ali, vai das 8 da manhã até meio-dia, ou das 2 da tarde até as 6 da noite. Você consegue alugar esse período e atender ali os seus 3 pacientes, 4 pacientes. Inclusive, foi assim que eu comecei, né? Eu lembro que eu aluguei o período das 8 da manhã até meio-dia. Eu consegui atender 3 pacientes, e desses 3 pacientes, assim, os pacientes, eles fizeram limpeza e um fechou um clareamento. E eu já vi ali que tinha pé, entendeu? Que eu tinha que focar nisso exatamente porque eu fiz em um meio período de atendimento, basicamente, o que eu demorava, às vezes, um mês inteiro pra fazer no convênio na clínica
pop. Então, esse que é o poder de você ser dono da tua narrativa, né? De você ser dono do teu próprio negócio também. Porque, apesar de você ter os seus custos, você também consegue precificar, você também consegue gerar valor para o teu paciente, trabalhar da forma que você sempre quis trabalhar, sabendo que vai entregar o melhor tratamento possível para esse paciente, tá bom? Então, isso é muito importante também. E para mim é a melhor modalidade para você, recém-formado, iniciar a tua carreira odontológica. Segundo pilar é, de onde vão vir os seus pacientes, Doc? Quais são os canais de aquisição que eu vou indicar para você nutrir, para você ter paciente na sua cadeira e não alugar o consultório e ficar olhando para a parede, tá bom? Não adianta nada você ter um lugar para atender, você ter equipamentos legais, se você não tem o paciente, tá bom, gente? O paciente é exatamente aquilo que faz circular tudo e é o coração, né, do nosso consultório. Com certeza a gente precisa ter demanda, a gente precisa ter cliente, até mesmo para conseguir sustentar todo esse ecossistema, tá? E onde que eu vou indicar vocês procurarem esses pacientes? Doc, usa as suas redes sociais, de coração mesmo, porque assim, quando eu comecei eu não tinha dinheiro para investir em tráfego pago, eu não tinha dinheiro para fazer panfleto, essas coisas, enfim, até porque não pode, né, infração ética. Então assim, eu tinha que usar aquilo que estava à disposição de mim. Então o que eu tinha? Eu tinha um iPhone, né, que eu tinha comprado com muito suor, entendeu? Porque eu era estagiária, então eu guardei dinheiro, consegui comprar o iPhone, etc. Então assim, foi muito bom pra mim essa época, que eu entendi que as redes sociais elas iam me trazer retorno, mas eu tinha que me dedicar a elas também. E é isso que eu vou explicar pra vocês, Doc. As redes sociais elas dão excelentes resultados. E quando você trabalha muito bem, o orgânico consegue trazer excelentes resultados também. Você não precisa fazer tráfego pago obrigatoriamente. É claro que o tráfego pago ele vai aumentar o seu alcance, ele vai expandir a sua área de influência mesmo, tanto que você consegue até colocar lá o endereço e tudo mais. Mas assim, se você quiser trabalhar no orgânico, também dá super para você trabalhar no orgânico, tá? Utilizando as estratégias certas, tendo cronograma de postagem, cronograma de stories também. E mesmo que assim, Juliana, mas eu não tenho tempo de postar todos os dias. Vou contar pra vocês a minha rotina de quando eu estava alugando consultório. Vou te contar. Eu trabalhava de segunda a sábado, tá bom, Doc? E assim, sábado eu saía mais ou menos umas 14 horas, 3 horas do consultório, tá? Então eu tava, tipo assim, acabada, porque eu fazia muita coisa mesmo. Então eu ia pra casa, curtia um pouco com a minha família e tal. E aí, domingo, gente, era o dia de gravação de conteúdo. Eu passava o domingo inteiro praticamente, tá? Só gravando conteúdo pra eu postar durante a semana. E aí, na segunda-feira, era o dia que eu atendi os meus pacientes particulares, tá? Aí de terça-feira é o sábado, né? Eu atendia nos outros consultórios que eu trabalhava. Foi uma época, assim, que realmente foi muito puxado pra mim. Eu trabalhava praticamente todos os dias, mas foi isso que me permitiu ir saindo aos poucos das clínicas que eu trabalhava, entendeu? Porque quanto mais eu ia atendendo os meus pacientes particulares, né, mais ia crescendo aquele fluxo de pacientes, mais pacientes eu ia recebendo. Isso ia também aumentando a recorrência do meu consultório, até que chegou um ponto que eu comecei a alugar um dia inteiro. Vocês lembram que eu só alugava o período, então eu comecei a alugar o dia inteiro. Aí, de um dia inteiro, eu comecei a alugar uma semana fixa, né? Então, tipo assim, toda segunda-feira eu tava lá no consultório atendendo meus pacientes, entendeu? Era o meu dia daquele consultório. E aí depois de segunda eu aluguei sábado também, né? Que daí eu consegui sair de sábado, eu alugava segunda e sábado. Aí de sábado eu queria alugar mais um dia, porque eu já tinha demanda pra isso. Aí quando eu fui pro terceiro dia de aluguel de consultório, gente, eu já vi que o valor que eu tava pagando de aluguel, eu conseguiria, né, ter um consultório, eu conseguiria ter ali um espaço que eu conseguiria atender de segunda a sábado, né, igual eu tenho hoje, e pagar o mesmo valor que eu tava pagando, né, pro aluguel de consultório. Então, ali é um momento de virada de chave que você pode investir, né, e fazer tudo acontecer e assumir essa responsabilidade. Claro que pra mim eu fiquei com muito medo, né, de assumir isso, mas ao mesmo tempo foi muito libertador, porque querendo ou não, os pacientes também querem mais liberdade de horários. Era chato quando eu falava pra ele assim, olha, eu só tenho de segunda-feira. Ele fazia acontecer, né? Porque às vezes o paciente ele quer tanto passar com você, isso que é o poder das redes sociais, tá bom, gente? Eu falava que eu atendia das 8 da manhã até as 9 horas da noite. Então a gente ter horários assim pra gente trabalhar com o paciente também é um diferencial muito grande. Você pode até utilizar isso como diferencial competitivo seu, tá? E quando eu comecei a aumentar, né? Quando eu comecei a ter mais horários, ter mais dias, facilitou bastante pros meus pacientes. Então hoje em dia eu consigo agendar eles a qualquer horário e isso é maravilhoso, mas só foi possível
incrível quando eu comecei a alugar lá um período. Eu alugava das 8 da manhã até meio-dia. Então você tem que se permitir passar pelo processo. Eu gosto de falar para os meus alunos que é tudo uma escadinha. Você começa pequeno, mas você vai aumentando progressivamente, até mesmo para você conseguir administrar tudo isso muito bem, Doc. Porque se você não consegue administrar R$1.000, se você ganhar R$10.000, você não vai conseguir administrar. Se você ganhar R$20.000, R$50.000, você não vai conseguir administrar. Então, se dê a oportunidade de aprender a manejar esse dinheiro, porque, gente, dinheiro é uma energia, assim, né? Dinheiro você tem que entender como trabalhar com dinheiro, você tem que respeitar o dinheiro, que dinheiro não aceita desaforo, tá bom? Tem que ter responsabilidade, tem que fazer sua reserva de emergência pra você, se qualquer coisa acontecer, né? Por exemplo, ainda mais nós que somos autônomos, tá? Ai, machuquei o meu dedinho, né? Vou ter que enfaixar, vou ter que ficar uma semana de dedo enfaixado. O quanto que isso iria impactar o caixa da tua empresa hoje, se acontecesse? Então, você também tem que ter essa reserva de emergência para você conseguir passar por esses momentos que podem acontecer com qualquer um, tá? Com qualquer profissional, não só o dentista, mas pode acontecer com a manicure, com a cabeleireira, pode acontecer com um pintor, por exemplo, ele se acidentar e ele ter que parar de trabalhar. Só que as contas continuam chegando, a gente ainda tem compromissos financeiros, então por isso que é muito importante a gente ter essa preocupação e você ter aquele planejamento financeiro que eu falei pra vocês lá no começo, tá bom? É essencial pra você ter esse direcionamento e você ficar tranquilo com relação a isso. E qual que é a frequência ideal pra você começar a postar conteúdo, né? Eu indico você começar 3 vezes na semana e ir aumentando a quantidade de posts que você faz a cada semana. Então, por exemplo, na primeira semana você vai postar 3 vezes, aí na outra semana você já vai postar 4, na outra semana você vai postar 5, até você conseguir fechar a sua semana e postar 5 dias na semana. Ah, Juliana, e nos stories? Os stories também são todos os dias, Doc. Mas o bom dos stories é que assim, você tem a opção de gravar os stories mesmo, ou você também tem a opção, às vezes, de colocar uma caixinha de perguntas, você tem a opção de colocar fotos ali explicativas, e também no feed, né, você também pode colocar carrossel, você pode gravar Reels, então, assim, às vezes a gente fica muito preso em vídeo, mas o vídeo não é o único formato de conteúdo que você pode fazer um carrossel, e às vezes esse carrossel pode ser feito no Canva, pode ser feito com a ajuda do chat GPT, ali a gente tem muitas opções pra você fazer, tá, mas é importante você estar o quê? Presente nas suas redes sociais. Qual que é o procedimento que eu vou indicar vocês começarem a divulgar para você ter muita procura? Clareamento dental, Doc. O clareamento dental, ele é um procedimento maravilhoso para você começar a abrir tua cartela de pacientes, a chamar a gente pro teu consultório, tá bom? Principalmente porque tem um apelo estético muito grande, então a maioria das pessoas hoje em dia quer fazer um clareamento dental. Segundo, você vai conseguir entregar resultados legais, então aquele antes e depois, sabe? Que a gente posta, que a gente fica orgulhoso, você vai conseguir ter esse tipo de resultado para você se divulgar ainda mais nas suas redes sociais. E o bom é que os pacientes, eles estão dispostos a investir nesse clareamento dental, exatamente porque é uma coisa estética, né? Então, eles veem que eles vão ter um retorno, né, em confiança, eles vão ter um retorno em melhora da autoestima, e isso acaba impactando bastante, então a gente consegue cobrar muito bem esse valor. E para nós, dentistas, a margem de lucro do clareamento dental é excelente. Então, lá no consultório é um procedimento carimbado, assim, gente, a gente tem meta, assim, de venda de clareamento dental todos os meses, e eu me proponho a bater essa meta. Às vezes a gente deixa o paciente ir embora sem a gente oferecer o clareamento dental. Eu acho isso um grande erro. Por quê? Porque às vezes a gente esquece de oferecer, né? Esse paciente vai lá em outra oportunidade, vê uma pessoa com dente mais branco, pergunta, e aí você acaba perdendo a oportunidade de oferecer esse tratamento para ele. Então não percam, porque clareamento dental é sensacional. E se eu estivesse começando hoje, eu também começaria com clareamento dental. Foi o que me permitiu começar a ter os meus pacientes. Eu troquei de celular também naquela época com clareamento dental. Comprei um notebook com clareamento dental. Então é um procedimento maravilhoso. Agora a gente vai estruturar o teu consultório, tá bom? Primeiro de tudo, Doc, você tem que ter um WhatsApp só pro teu consultório. Por quê? Porque se você misturar, se você começar a ter uma volumetria ali de mensagens e tudo mais, você vai se cansar, você não vai conseguir responder todo mundo, ou o seu lado pessoal vai ficar comprometido, ou o lado do teu consultório vai ficar comprometido, então já separa, tá bom? Você pode comprar um chip novo, instalar o WhatsApp Business, configurar o WhatsApp Business e depois tirar o chip e colocar o seu chip para ficar no mesmo celular, porque daí você consegue configurar e usar o celular do mesmo jeito, tá bom? Então é uma das soluções.
que eu falo para os meus alunos, mas é essencial que você tenha 2 números separados, tá? E onde encontrar consultórios para alugar? Doc, igual eu expliquei. Hoje em dia a gente tem diversos coworkings odontológicos. O que é o coworking odontológico? São clínicas especializadas em aluguel de salas odontológicas. Então é como se fosse uma clínica que tem, 5 salas. E essas salas, essa pessoa, ela vai alugar ou por diária, ou por mensalidade, ou por horário, por período também você pode alugar. E tem coworking que aluga até por hora. Então, tipo, eu quero alugar 2 horas. Você consegue alugar só 2 horas, não precisa nem alugar o período. Isso é muito bom, principalmente para quem quer começar e não tem tantos horários livres assim, né? Então, por exemplo, eu saio do consultório às 6 e eu quero atender o meu paciente das 7 horas até as 9 horas. Você consegue fazer isso nesses coworkings, tá? Eu vou deixar aqui na descrição alguns coworkings que eu indico aqui em São Paulo, tá? A Digital Clean é um deles, a Ravel é outra, a OptDoc também é muito boa. Então, conheçam esses coworkings que são ótimos espaços para você trabalhar. E veja também o que está incluso nesse coworking, né, gente? Porque, assim, o que eu falo, quando a gente está começando, a gente tem que entender o que a gente tem de equipamento e o que a gente ainda não tem. Igual eu expliquei. No começo, eu não tinha fotopolimerizador. E tudo bem, porque eu conseguia utilizar do lugar que eu estava atendendo. Mas depois eu comprei o meu fotopolimerizador. Só que antes de comprar, eu consegui utilizar a do coworking. Então, vocês têm que conversar para ver se ele tem um ultrassom, se você vai poder usar autoclave, porque tem lugares, né, que não deixam você usar autoclave. Eu já tive uma aluna que alugava um consultório que ela tinha que autoclavar os materiais dela em outro consultório e levar para lá, porque não tinha autoclave. Então, assim, acontece de tudo, gente. Sempre tem de tudo um pouco, então vocês têm que entender exatamente o que está incluso dentro desse pacote, né? Tem lugar que tem radiografia já, que tem raio-x, tem lugar que não tem raio-x. Tem um coworking, acho que é a Ravel. A Ravel, gente, tem até a panorâmica lá para você fazer, né? Tem o Aitero, que é um scanner digital. Então, assim, ele tem muita possibilidade de você trabalhar, tá bom? E você tem que avaliar tudo isso, porque isso também vai estar incluso na tua precificação, tá bom? Então, se tem essa facilidade dentro do consultório que você já tá, de uma radiografia, por exemplo, ou de uma panorâmica, você também tem que incluir esse valor na tua precificação. Juliana, mas eu não sou de São Paulo. Onde que eu posso encontrar lugares para alugar? Primeiro de tudo, Doc, grupo de cidade. Então, assim, grupo de dentistas do Facebook da cidade tal. Geralmente lá a galera divulga bastante se tá alugando consultório, se não tá alugando, se tá alugando uma sala, se não tá. Então é sempre bom você participar desses grupos, tá bom? Tanto do Facebook, tem grupo de dentista do WhatsApp também, então tente entrar nesses grupos para você tá a par do que tá acontecendo na sua cidade. Segunda forma de você pedir isso, né? Pede indicação dos seus colegas, fala assim, gente, eu tô querendo alugar um consultório, se alguém conhecer algum consultório que tá alugando por hora ou por diária, me manda o contato, porque isso também vai ajudar você a alcançar mais pessoas, né? E você sempre pode ser cara de pau e pedir pra clínica deixar você atender um horário que ela não esteja atendendo. Gente, essa daqui, eu sei que é difícil, eu sei que é chato, vocês têm muita vergonha de fazer isso, porém, entretanto, todavia, é uma das formas mais simples de você conseguir um lugar para atender. Quando eu comecei lá atrás, gente, o que eu fiz? Eu vi que o lugar que eu trabalhava tinha uma boa localização, era perto do metrô, eu poderia atender os meus pacientes lá. Aí o que eu fiz? Eu pedi pra dona da clínica pra ela me deixar atender lá um período, tá bom? E eu iria fazer as postagens do perfil do consultório dela totalmente de graça, eu ia fazer tudo, ia produzir, ia postar. Ela super gostou da ideia e aí a gente conseguiu fazer essa troca e foi assim que eu comecei a alugar consultório, né? E aí eu alugava por esse período, aí depois eu vi que tinha que expandir, aí ela infelizmente não tinha como eu fazer lá, daí eu procurei outro lugar para alugar, eu comecei a alugar por fora e tudo mais. Mas assim, é muito legal quando você já tem esse relacionamento com o dono da clínica, ou seja, eu já trabalhava lá, ela já me conhecia, então ela tinha essa confiança comigo de abrir o consultório para ela, para eu poder atender lá, porque eu já trabalhava lá, entendeu? Mas assim, quando é uma pessoa que não te conhece, tá? É importante você ir lá, conversar com essa pessoa, ou pedir realmente uma indicação de um colega, porque daí você faz o que a gente chama de transferência de autoridade, né? Você fala assim, olha, o fulano de tal me indicou você, nós somos amigos, ela falou que você trabalha de forma tal, 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 eu também me identifico muito com a sua forma de trabalhar, eu gostaria de saber se você, no período
período que você não estiver utilizando a sua sala, você gostaria de fazer um dinheiro com o aluguel da sala, porque eu tenho interesse em alugar esse espaço para os meus pacientes, tá? Os pacientes que eu vou trazer para cá e tudo mais. E aí, gente, a gente entra nas modalidades de pagamento também, né, do aluguel de consultório, porque assim, para mim, a melhor forma é vocês combinarem um valor fixo. Então, por exemplo, olha, é R$ 150 o período e R$ 350 o dia inteiro. Beleza, é isso. Então você paga, se você quiser pagar só meio período, você paga só o meio período e é R$ 150. Não importa se você fez, sei lá, R$ 3.000, você vendeu 2 clareamentos e uma limpeza lá. Não, o valor daquele aluguel é R$ 150, entendeu? Porque quando vocês fazem por porcentagem, né, fica muito cômodo pra pessoa que tá alugando, porque você vai estar lá trabalhando e ela vai ganhar a porcentagem sobre aquilo que você tá fazendo. Sendo que, na maioria das vezes, ela não vai estar nem tendo participação com relação aos materiais, não vai estar tendo participação com relação à captação daquele paciente. Então, assim, não façam isso, tá? Só façam isso por porcentagem se for a última opção que vocês tiverem. Se não for, tenta negociar um valor fixo com essa pessoa, tipo assim, olha, pra mim é melhor eu pagar pra você R$ 300, R$ 400, enfim, o valor que é o seu aluguel, exatamente porque dentro da minha precificação fica mais fácil de eu precificar, eu sei o quanto que eu consigo dar de desconto ou não pro meu paciente, porque quando é por porcentagem, né, a gente não sabe o quanto que a gente vai ter que pagar, né, para trabalhar. Então, para precificação é muito melhor até você ter um valor fixo para pagar de aluguel. E agora, Doc, você tá preparado pra gente fazer o checklist final de tudo aquilo que você precisa fazer para finalmente alugar o seu consultório, sair da clínica pop, sair da clínica do convênio? Então, primeiro de tudo, conta bancária separada, tá bom? Fazer um número profissional no WhatsApp Business, definir a sua tabela de preço baseado na sua hora clínica, e para isso você tem que saber o quanto que você vai estar pagando para alugar aquela sala, tá bom? Escolher os procedimentos que você vai fazer e também já fazer as suas compras de dental, tá? Dos procedimentos que você vai fazer. Então, por exemplo, quero oferecer cirurgia. Então, você tem que comprar o fio de sutura, tem que comprar sugador, tem que comprar a gaze. Não, eu quero oferecer clareamento dental. Então, tem que comprar o gel clareador, tem que comprar o ginásio, tem que comprar gesso, né? Até mesmo se for de consultório, né? Tem que comprar o abridor de boca, o afastador labial, sugador, uma pasta profilática para você fazer uma profilaxia antes no seu paciente, tá bom? Então, assim, gente, vocês têm que entender o que vocês querem vender para vocês conseguirem entender o que vocês precisam comprar de insumos para conseguir oferecer esse tratamento, esse procedimento, tá? Além disso, já fazer um cronograma de postagens promovendo esse procedimento que você escolheu. Então, você vai postar conteúdo 3 vezes na semana e tentar aparecer pelo menos todos os dias nos stories, tá? Se você quiser um direcionamento passo a passo para você fazer isso, com roteiros, com cronogramas e principalmente com muitas aulas para ensinar você a vender mais, a responder o paciente no WhatsApp, direcionar aquela conversa para virar um tratamento fechado, o PMC, que é o meu curso, Projeto Meu Consultório, ele é pensado exatamente para estruturar o seu negócio para você. Então, eu vou pegar na tua mão, tá? E a gente vai junto montar um melhor plano de negócio para você, independente da cidade que você tá. Eu tenho alunos hoje desde o sul do país até o norte e nordeste, e é muito bacana isso. Comenta aqui qual que é a sua maior dúvida com relação ao aluguel do consultório. Se você quiser saber mais do curso, o link vai estar aqui embaixo também, junto com o link de todos os coworkings que eu falei aqui nesse episódio. Aproveita, Doc, me dá a sugestão do que você quer que eu traga aqui pra vocês no CEO de Jaleco. Tchau, tchau, até a próxima!